Salve, meus alunos! Agora vamos continuar o estudo sobre os crimes contra a honra. Mas antes de mais nada, o que é que a gente tem que fazer, gente? Até fala de cor. Compartilha, se inscreva e ativa o sininho. No caput do artigo 139, temos o seguinte: difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Na parte secundária, a pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Ou seja, meus amores, infração de menor potencial ofensivo. No parágrafo único, nós temos a exceção da verdade. Então, a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Já a difamação é aquela pessoa que faz a fofoca e a fofoca é mentirosa, ou a fofoca até que não é mentira, mas você não tem direito nenhum de espalhar, mesmo que seja verdade, coisas por trás de uma pessoa que vai denigrir a sua imagem, que pode afetar o seu meio social, a sua honra objetiva, a sua honra subjetiva, vai atrapalhar na forma do trabalho, no dia a dia. Então, assim, a difamação, ela tem esse caráter, né? Mesmo que seja verdade, atrapalha muito a vida social da pessoa. Então, gente, a difamação ele é um crime que ofende a honra objetiva. E da mesma forma que nós vamos ver mais à frente na calúnia, depende da imputação de algum fato a alguém. Esse fato, todavia, diferentemente da calúnia, não precisa ser criminoso. Basta que tenha capacidade para macular a reputação da vítima. Isto é, o bom conceito que ela desfruta na coletividade, pouco importando se verdadeiro ou falso. O sujeito deve referir-se a um acontecimento que contenha circunstâncias descritivas, tais como local, pessoas envolvidas, não se limitando simplesmente a ofender a vítima. Então, quando uma pessoa fala assim, você é um bêbado, você é um ébrio, quanto mais, seria uma injúria. Mas enquanto você narra o fato e espalha isso para algumas pessoas, né? Então, fala assim, fulano de tal, ele estava tão bêbado que cambaleava em via pública e caiu no chão. Isso já é uma configuração de uma difamação. Assim, conforme os slides, o que é que está se violando nesse sentido? A honra objetiva, né? Quando se conta um fato mentiroso ou não, gente, não precisa ser mentiroso, né? Nós já falamos sobre isso. Esse fato, ele é conspurcador da estima social da pessoa. Então, ela fica manchada na sociedade. Isso é o quê? Maledicência. É um crime intermediário entre a calúnia e a injúria. Nesse caso, assim, porque a injúria você fala na cara e a calúnia você está imputando um fato criminoso. Então, a difamação seria um fato intermediário, um crime intermediário. O sujeito ativo, qualquer pessoa, crime comum, e o sujeito passivo, também qualquer pessoa. O inimputável pode ser sujeito passivo também, viu, gente? O desonrado, os infames, criminosos, prostituídos também tem a honra a zelar. Então, o consentimento do ofendido, ele quebra o crime por conta do bem jurídico tutelado ser disponível. Os mortos não podem ser difamados. Então, bota isso na sua cabeça. Os mortos não podem ser difamados. Difamar é imputar a alguém um fato ofensivo à sua reputação. Consiste, pois, em desacreditar publicamente uma pessoa, maculando os atributos que a tornam merecedora de respeito no convívio social. Assim, o tipo objetivo é difamar, é desacreditar publicamente, infamar, falar mal, detrair. É tecer um fato concreto que macula a imagem de uma pessoa levada a terceiros, ou seja, à sociedade. O fato ofensivo não precisa ser mentiroso, pode ser um fato verdadeiro. E o fato precisa ser específico e determinado. Então, ele precisa realmente dizer onde foi que aconteceu, quais foram as características para ser considerado uma
é uma difamação. Caso não seja simplesmente falar você é puta, você é isso, você é aquilo, seria uma injúria. Eu vou citar aqui o texto de Campos Maia, que fala sobre os difamadores. Então, os difamadores costumam alegar que o fato imputado ele é notório, que esse mesmo fato anda na boca de toda a gente, que praticado o ato incriminado não fizeram senão repetir com propósitos inocentes aquilo que ouviram da voz pública, não lhes cabendo a autoria nem da invenção nem da divulgação. Mas essa defesa, por ser internamente despida do sentimento de verdade, não tem a menor consistência jurídica. Assim, meus caros, nessa parte de difamação, as pessoas não devem formular comentários inadequados sobre a honra alheia, pouco importando se verdadeiros ou falsos. Esse é o fundamento da previsão legal da difamação como crime. Mina, tu ficou sabendo de Thalita, rapaz? Tu ficou sabendo de Thalita? Thalita tá namorando uma professora. Menina, é sério. Por isso que as notas dela estão altas. É por isso, menina. Tu tá sabendo disso? Oxi, ela tá com a nota desse tamanho penal, minha filha. Tirou 10 e nem vem pra aula. O artigo 139 do Código Penal fala da exceção da verdade, né? Então é o seguinte, dispensa a falsidade da imputação como elementar típica, né? Ao contrário do que se dá na calúnia, que nós vamos ver mais à frente, é indiferente ter um fato ofensivo ocorrido ou não. Então, assim, não importa que o fato seja verdadeiro. Mesmo que o fato seja verdadeiro, não existe essa ideia da exceção da verdade. Então, o artigo 139, parágrafo único, afirma que a exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das suas funções. Então, o fundamento dessa permissão legal reside no direito da fiscalização ou crítica dos cidadãos acerca do regular exercício das funções desempenhadas por agentes públicos. Há interesse coletivo em fiscalizar o correto exercício da atividade pública. Se o ofensor demonstrar a veracidade da imputação, ele será absolvido, porque ele está falando de uma pessoa que exerce função pública. A verdade, nesse caso, funciona como causa específica da exclusão da ilicitude, uma vez que a falsidade não integra o tipo penal. Assim, passando à leitura dos slides. Na leitura dos slides, nós apresentamos o artigo 139, parágrafo único, falando sobre a exceção da verdade, e temos o seguinte, a exceção da verdade não é a regra, diferente, né, que acontece na calúnia. Acontece, primeiro, se o ofendido for funcionário público, ele tem direito à exceção da verdade. E dois, o réu ele tem direito à exceção da verdade se o ofendido for funcionário público e quando a ofensa for relativa ao exercício das funções do ofendido. E o momento do fato será marcado para a possibilidade da exceção da verdade. Então, nesse caso aqui é uma exceção da verdade na difamação, diferente também do que acontece na calúnia, que qualquer pessoa tem o direito de provar se o fato da calúnia é verdade, para ter o direito à sua exclusão da ilicitude, mas nesse caso só pode provar que é verdade para excluir a ilicitude da difamação se for funcionário público. A ação penal, nesse caso, a regra é a ação privada, poderá ser pública condicionada à requisição, à representação se você está lidando com sujeito passivo, funcionário público. Na súmula 714, do STF, diz o seguinte, é concorrente à legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público condicionada à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. As penas, aqui a parte do preceito secundário, é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Agora vamos passar a analisar a calúnia. O artigo 138 fala o seguinte, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa.
Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga. Parágrafo 2º. É punível a calúnia contra os mortos. Exceção da verdade. Parágrafo 3º. Admite-se a prova da verdade, salvo inciso 1. Se constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Inciso 2. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1 do artigo 141 do Código Penal. Inciso 3. Se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Já a calúnia, meus caros, é quando você imputa um fato criminoso a uma pessoa sabendo que é inverdade. Ou seja, quando você inventa que uma pessoa cometeu um crime e ainda coloca os fatos. Olhem, sumiu a carteira na sala de aula e você acusa uma pessoa. Então a calúnia é muito mais grave, é você estar realmente falando, acusando que o outro, ele cometeu um crime. E é muito, muito complicado nos dias atuais, com tantas redes sociais, uma pessoa, ser acusada por calúnia. Caluniar consiste na atividade de atribuir falsamente a alguém a prática de um fato definido como crime. O legislador foi repetitivo, pois ambos os verbos caluniar e imputar equivalem a atribuir. Melhor seria ter nomeado o crime como calúnia, descrevendo o modelo legal de conduta da seguinte forma: imputar a alguém falsamente fato definido como crime. Isto é caluniar. Vislumbra-se, pois, que a calúnia nada mais é do que uma difamação qualificada, ou seja, uma espécie de difamação, porque atinge a honra objetiva da pessoa, atribuindo-lhe o agente um fato desarraizoso, no caso particular, um fato falso definido como crime. Em face da pena máxima combinada ao delito tratar-se de infração penal de menor potencial ofensivo, aplica-se às disposições previstas na Lei dos Juizados Especiais Criminais, ou seja, a Lei 9.099 de 95. Em relação ao bem jurídico tutelado, tutela-se a honra objetiva. O sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, qualquer pessoa. A pessoa jurídica poderá ser sujeito passivo no que tange aos crimes ambientais. Inventar que a empresa tal está cometendo crimes ambientais. Então, ela pode ser vítima, pessoa jurídica, de crime de calúnia. É o que a gente vê, na súmula 227 do STJ. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Doentes mentais e menores de 18 anos também podem ser sujeitos passivos de calúnia. E desonrados, depravados, prostituídos, marginais, delinquentes, também podem ser sujeitos de calúnia. Rapaz, deixa eu te contar um babado. Você sabe aquele celular de brisa, sem aquela menina que tem um cabelo todo colorido, que todo dia não sabe o que quer da vida, cabelo azul, cabelo verde, cabelo lilás? Essa, meu filho. Aquele celular dela, sabe quem fez, quem roubou? Foi aqueles dois amigos que andam grudados. Minha filha. Maria da Glória e Tony. Foi, minha filha, foram eles que roubaram. Compartilharam, meu filho, o dinheiro. Porque eu tô sabendo, ela apareceu, meu filho, com uma motinha nova. Eu sei que foi ela. Foi ela e Tony. O núcleo do tipo é caluniar. Como já mencionado, o legislador foi redundante. Caluniar é imputar. Razão pela qual não era necessário dizer caluniar alguém, imputando-lhe. A conduta consiste em atribuir a alguém a prática de um determinado fato. Esse fato, entretanto, deve ser previsto em lei como criminoso. Há de ser definido como crime, qualquer que seja a sua espécie, doloso ou culposo, punido com reclusão ou detenção, de ação penal pública, incondicionada ou condicionada, ou de ação penal privada. Nada impede que a calúnia possa se verificar mediante a imputação de um crime também de calúnia.
Além disso, é imprescindível a imputação da prática de um fato determinado, isto é, de uma situação concreta contendo autor, objeto e suas circunstâncias. Para exemplificar, temos o seguinte. Nesse sentido, não basta chamar alguém apenas de ladrão, viu, gente? Porque se assim, vá pra lá, seu ladrão, isso é o quê? Injúria. Agora, se você fala assim, a tipificação da calúnia, ela reclama, por exemplo, a seguinte narrativa. No dia 10 de fevereiro de 2020, por volta das 8 horas, nossa querida Pedrina, com emprego de arma de fogo, ameaçou de morte Adriane, dela subtraindo em seguida o seu relógio. O fato, nesse caso, deve ser também verossímil, pois em caso contrário não há calúnia, tal como quando se diz que alguém furtou a lua. Não tem como você dizer, tem que ser uma coisa que a pessoa acredite. Então esse fato tem como, meu Deus, será que realmente Pedrina fez isso? Então, se não bastante, é fundamental que a ofensa seja dirigida contra a pessoa certa e determinada. Logo, o tipo objetivo é imputar, assacar, atribuir a alguém a prática de um ilícito penal. Tem de ser um fato determinado e específico, como vimos o exemplo de Pedrina. O fato precisa ser criminoso. Contravenção não é calúnia, mas pode caracterizar na difamação. O fato deve ser mentiroso, mentira do fato ou mentira do autor do fato. E forma livre, assim pode ser de forma verbal ou de outra forma, escrita, colocando no Instagram, no Facebook, desenho, símbolo, várias outras modalidades, que é uma forma livre. Sendo, portanto, expressas ou explícitas para mostrar que a vítima cometeu um falso crime. A exceção da verdade está no artigo 138, parágrafo 3º. Então, o que a gente vai analisar assim? A falsidade da imputação, ela é presumida. Essa presunção, contudo, ela é relativa, pois admite prova em sentido contrário. Aquele a quem se atribui a responsabilidade pela calúnia pode provar a veracidade do fato criminoso por ele imputado a outrem. Então, a exceção da verdade é o instrumento adequado para viabilizar essa prova e se fundamenta no interesse público em apurar a efetiva responsabilidade pelo crime para posteriormente punir seu autor, coautor ou partícipe. Lembre-se que a tipificação da calúnia serve para tutelar a honra de pessoas de bem contra ataques ilícitos, mas nunca para acobertar criminosos de verdade. Trata-se de incidente processual e prejudicial, pois impede a análise do mérito do crime da calúnia, devendo ser solucionado antes da ação penal. Então, primeiro analisa a exceção da verdade, se realmente, por exemplo, uma pessoa disse que fulana estava roubando. E aí essa pessoa que está respondendo por calúnia diz que ele realmente roubou de verdade, tem provas. Então vai iniciar o processo de roubo, vai verificar a veracidade e se realmente for verificada a veracidade, o processo de calúnia é extinto. No entanto, se for verificado que o processo de roubo era realmente falso, o processo de calúnia vai dar prosseguimento. Em relação à ação penal, a regra é a ação penal privada. Só que ela pode ser pública, condicionada à requisição e à representação, se o sujeito passivo for, por exemplo, um servidor público. A competência da calúnia pela imprensa, local da impressão. Competência da calúnia pela internet, local da inclusão da informação. Quando fala competência, gente, é a competência do juízo. A súmula 714 do STF diz o seguinte: é concorrente à legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para ação penal por crime contra a honra de servidor público, em razão do exercício de suas funções. Isso tanto na difamação como na calúnia. A pena, aqui na calúnia, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Tem uma coisa aqui que a gente tem que colocar na cabeça.
a retratação em relação ao artigo 143, 143 do Código Penal. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Ou seja, se ele se retratou, pediu desculpa do que fez, falou que era mentira, resolveu, parar com essa história, ele pode ter o direito da retratação. O parágrafo único diz o seguinte: nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Por exemplo, você utilizou o Instagram, você utilizou o Facebook, utilizou todas as mídias de e-mail, WhatsApp para inventar a difamação ou a calúnia, ele pode utilizar esses mesmos meios para poder se retratar e dizer que foi tudo mentira, que foi tudo invenção, e assim ele ficará isento de pena. Logo, a retratação precisa ser peremptória. O que é, gente? Peremptória, cabal e forte. E a retratação é uma causa excludente de punibilidade, porque ele tira o quê? A pena, deixa ele o quê? Ser isento de pena. Mas, professora, a retratação, ela tira o crime da difamação e da calúnia. Mas em relação à ação civil, ex-delicto, dano moral que a vítima passou por esse período, exclui também? Não, meus amores. Exclui o crime, mas em relação a todo o impacto civil que a vítima passou, não exclui. Espero que vocês tenham gostado, do vídeo de hoje. Eu coloquei algumas brincadeirinhas, mas é apenas para acelerar, para ajudar, no aprendizado. Aqueles que querem sugerir alguma coisa, podem sugerir nos comentários. Para aqueles que não são meus alunos presenciais, podem deixar comentários, podem pedir algum assunto na área penal. E estamos aqui com isso. O Café com Batom agradece e até a próxima.